Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Estamos felizes e, como acabamos de cantar, resultado de um salmo maravilhoso, que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração, tudo aquilo que vai dentro e que não é expressado, que não é colocado para fora, tudo aquilo que só Deus conhece. Como nós conhecemos o Salmo 139, Senhor, que tudo aquilo que só o Senhor conhece seja agradável na sua presença. A busca do crente tem que ser essa, agradar a Deus em tudo e em todo o tempo. Esse é o desafio do crente. É isso que revela o crescimento espiritual. Se você quer um parâmetro, um termômetro para a sua vida, do quanto você está crescendo espiritualmente, esse é o parâmetro. A sua vida, ela tem agradado a Deus, tanto aquilo que é trazido para fora, quanto principalmente aquilo que só Deus conhece. Que sejam mais do que palavras cantadas, que seja a busca das nossas vidas, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. É um livro muito conhecido que fala de um momento grandioso e gracioso de Deus para a vida do povo de Israel, que foi o cumprimento da promessa, que foi o livramento em todos os momentos e em todas as esferas da ação de Deus no povo de Israel, apontando para Cristo Jesus. Então, muito mais do que um contexto histórico e altamente relevante, que foi a história de Israel, ela tem um princípio que é apontar para Cristo. Então, Êxodo é esse livro maravilhoso que, mesmo tratando de algo tão antigo, ainda revela algo tão atual, que é o Deus grandioso, gracioso, que tem um propósito para tudo e todos e que cumpre a sua vontade, independente de mim, independente da minha fé, independente da minha incredulidade, Ele cumpre a sua vontade. E o capítulo 32 é a nossa reflexão a partir de agora, do versículo 30 ao versículo 35. Êxodo 32, do versículo 30 ao 35. Moisés intercede pelo povo de Deus. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora, e conduze o povo para onde te disse. Eis que meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão havia fabricado. Palavra do Senhor. Deus, nós nos rendemos diante da Tua palavra. Ela é santa, ela é poderosa, ela é inerrante.
E não há outra forma de viver para ti sem a orientação da sua palavra. Ela é a inspiração do Senhor, é a expiração do Senhor. Dessa forma não há vida fora do conhecimento dado pela tua palavra. Ela é eterna e ela acessa lugares na nossa vida, na nossa alma, nos nossos pensamentos, que nada mais pode acessar. Ela é como espada de dois gumes, que divide as estruturas mais difíceis e mínimas da nossa alma, de maneira que o Senhor se torna conhecido de forma tão especial por meio da tua palavra. Nós não temos condições para compreendê-las, não por nós mesmos. A sabedoria é eterna. Nós somos falíveis, transitórios e tão presos ao presente. É por isso que oramos, porque cremos na ação do Espírito Santo e clamamos ao Senhor que o teu Espírito nos dê condições para que a palavra eterna seja clara aos ouvidos da nossa alma. Fala conosco, queremos ouvir a sua voz, precisamos ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém. Moisés foi um líder que em todo momento falou com Deus. A propósito, Moisés está entre os homens que mais oraram ao Senhor em todo o relato bíblico. Você pode investir tempo e ler de forma específica tanto Êxodo quanto Deuteronômio, focando principalmente nos momentos em que Moisés falou com Deus. E você perceberá o quanto a oração é eficaz, o quanto a oração é importante na vida da igreja de forma geral, mas principalmente na vida da liderança da igreja. A temática do momento é a liderança, o líder, aquele que desempenha papel de liderança na igreja do Senhor. O que ele deve compreender, o que ele deve buscar, quais valores devem estar ocupando o seu coração, qual a dimensão da sua entrega, qual a compreensão do seu chamamento, como ele se dedica ao Senhor. Será uma temporada em que Deus vai revelar para as nossas vidas que todos aqueles que lideram na Igreja de Cristo e a Igreja de Cristo precisam compreender que nós temos, primariamente, uma responsabilidade total com o nosso Deus. Liderar é algo muito sério, em qualquer área da humanidade, principalmente quando nós estamos falando de liderar a noiva de Cristo. E líderes na igreja são todos aqueles que exercem alguma liderança. Então, se você é professora ou professor das crianças, você é líder da igreja. Se você está à frente de um movimento social, você é líder da igreja. Se você é diácono, você está no louvor, você é líder da igreja. De certa forma, quando nós analisamos isso, a igreja do Senhor é chamada para a liderança. Nós estamos próximos de uma eleição de oficiais. E muito mais do que qualquer ideia de liderança para aqueles que foram indicados e serão ouvidos, deve ter a compreensão de que liderar a igreja de Cristo é aquilo que é mais sério
para as nossas vidas. Se você leva a vida a sério, se você leva as suas funções de forma séria, quando se fala do reino de Deus, nós devemos levar ainda mais sério. Nós temos uma mensagem bíblica para nós e ela está registrada no livreto dos grupos familiares, que a mensagem de forma muito categórica e dura para nós é: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, liderança é a compreensão de que nós somos chamados por Deus para conduzir a igreja de Cristo. Hoje a nossa reflexão tem a ver com isso. A vida de oração para o líder. Quanto você investe de oração? Quanto tempo você fala com Deus? Quanto tempo você reserva para dialogar com o Senhor? Você compreendeu que, se não falar com Deus, não há intimidade? E se não há intimidade, eu não tenho capacidade de liderar a igreja de Cristo? Se não há intimidade com Deus, eu não tenho condições de ser um professor ou uma professora da escola bíblica dominical. Se eu não tenho uma vida de conversa com Deus, uma conversa contínua, uma intimidade contínua com Deus, eu não posso ocupar nenhuma liderança na igreja, porque é a intimidade com Deus que me vai trazer capacidade para que eu conduza todos aqueles que foram confiados a mim aos caminhos do Senhor. Presbíteros, diáconos, pastores, se não mantém uma vida de oração com Deus, o seu ministério é fracassado. Mas não apenas isso. Aqueles que estão sob a sua liderança deixam de ser abençoados também. Você pode ser uma pessoa inteligente. Você pode ser uma ótima professora. Você pode ter uma ótima didática. Agora, se faltar oração na sua vida, falta tudo para a igreja do Senhor. Vamos entender o contexto. Do capítulo 24, Deus fala com Moisés: sobe ao monte e eu falarei contigo. Josué subiu com ele. Arão ficou com o povo para liderar o povo na ausência de Moisés. Moisés subiu até um percurso, até um momento, Josué subiu com ele. A partir daquele momento ele sobe só. O relato bíblico é que durante 6 dias, a presença de Deus em forma de uma nuvem ou de uma fumaça circulava Moisés. E no 7º dia, essa presença envolveu Moisés. Que coisa graciosa. E aí a primeira questão que você compreende da liderança. Você precisa estar envolvido com o nosso Deus. Tem que ter uma relação com Ele. Tem que ter uma intimidade verdadeira. Eu quero falar novamente. Não há hierarquia na liderança da igreja. O pastor é mais importante. O presbítero é mais importante porque ele rege a igreja. O professor da sala dos adultos é mais importante. Não há isso. Não há isso. Quem lidera o coro infanto-juvenil, quem é professor no maternal e o pastor, todos têm o mesmo nível de liderança aos olhos do Senhor. Então isso serve para todos nós. A presença de Deus envolveu, e aí Deus começou a tratar Moisés. Moisés ficou lá em cima 40 dias e 40 noites. Quanto tempo você precisa para abandonar a Deus?
Quanto tempo você precisa para se esquecer do Senhor? Quanto tempo você precisa para esfriar na fé? Hoje nós vimos uma reflexão muito importante, que é a vitalidade do líder. A exposição do reverendo Marcelo revelou para nós que é muito importante todos os fatores estéticos e físicos, desde que eles são buscados, que eles sejam buscados para a minha saúde, e não para essa idolatria ao corpo como nós vemos nos dias atuais. Mas ficou muito claro para nós também que isso não é o bastante. Que se o líder da igreja de Cristo, aquele que ocupa a liderança, aquela que ocupa a liderança, quer ter vitalidade, ela precisam buscar a presença de Deus. Então, você pode frequentar uma academia, você pode caminhar todos os dias, você pode ter uma alimentação saudável. Se não tiver relação com Deus, você não vai ter vitalidade na presença do Senhor. Foi isso que nós vimos de manhã. E agora, a realidade ainda se estende a um fator imprescindível à vida do crente e imprescindível à igreja do Senhor. Foram necessários 40 dias apenas para que o povo de Israel se esquecesse de tudo. Do poder de Deus que abriu o mar, do poder de Deus que fechou o mar e consumiu o exército do Egito, do poder de Deus revelado nas 10 investidas de Deus ao Egito, conhecido popularmente como as 10 pragas. O povo se esqueceu do maná que desceu de forma tão abundante, mostrando a providência de Deus. O povo se esqueceu da água amarga que foi transformada em água doce para que saciasse a sede. O povo se esqueceu da água que foi jorrada da rocha. Vocês já viram isso? Quem aqui já passou sede? Eu já passei, principalmente na juventude, que a gente fazia umas maluquices lá nas montanhas de Minas Gerais. A gente saía, tipo assim, só com uma paçoca no bolso, uma banana, e achando que ia ser aventureiro, e sumia. E daí chegava em lugares que nós não conhecíamos, e aquela sede brava. E eu confesso para vocês, eu podia orar o dia inteiro que eu não ia ver água saindo da rocha. Não sai. Mas Deus fez isso. O povo precisou de 40 dias para se esquecer de tudo que Deus fez para ele. Quantos dias você precisa? A sua vida espiritual depende de mim? A sua vida espiritual depende do reverendo Marcelo? A sua vida espiritual está ligada apenas ao domingo de manhã e ao domingo à noite, nos quais o Senhor tem nos sustentado pela exposição da palavra? A sua vida espiritual se limita somente nesses encontros abençoados aos domingos? Porque é isso que o texto e o contexto estão nos revelando. A expressão anterior, entre os capítulos 27 e 29, diz o seguinte: e o povo entendeu que Moisés estava demorando demais. E aí procurou Arão e falou, ele não volta mais. E agora? Arão disse para eles, pega todo o ouro que vocês têm, brinco, né? E aí fica outra lição para nós. Não permitam que as bênçãos de Deus se tornem maldições na sua vida. E nós somos especialistas nisso. Deus nos abençoa e aquilo nos impede de bendizê-lo.
que é algo bem prático, e vocês vão entender bem. Quem está desempregado? O desemprego é terrível. Quem gosta dele? Por mais que a gente esteja cansado, né? O pastor falou de manhã que não chega aos 80, né? Essa é a nossa previsão, né? Que a gente está cansado e se pudéssemos, dentro da cultura, em alguns lugares nos Estados Unidos, do ano sabático, nós teríamos, mas se a gente tirar um mês sabático, a gente já passa aperto. Não dá. Então a gente está cansado. Vocês que trabalham sabem disso. Tem dia que não dá vontade de ir para o trabalho. Ou não acontece com vocês? Tem dia que dá vontade de falar, estou fora, acabou. Vou pegar meu carro, o dinheiro que eu tenho, colocar gasolina, ver até onde eu vou, e lá eu vou viver como um hippie. Porque chega de capitalismo, chega de alguém mandando em mim. Essa é a realidade. Mas quando a gente fica desempregado, o que acontece conosco? Eu ouço muitas pessoas, pastor, até um serviço bem simplesinho eu quero, porque não dá para ficar desempregado. Não dá. Né? Mas quantos que recebem a bênção do emprego e a primeira coisa que ele faz é deixar de congregar, porque está muito cansado. Vocês já ouviram isso? Não apenas isso. Se vocês são como eu, vocês já fizeram isso. Não, hoje eu não vou porque eu estou cansado demais. Hoje eu não vou porque eu trabalhei demais. Eu quero casar e ter filhos e a minha família inteira vai servir ao Senhor. Casa. É uma bênção casamento. Filhos, bênçãos, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Bênçãos. Mas aí começa a nascer o bebê. Nasce o bebê, mas não vai para a igreja. Está lá um bicho desse tamanho forte, já nasce com 4, 5 quilos. Não vai, porque se tomar um ventinho, é capaz de morrer. Daí vai para a igreja, a criança está quase andando. Eu conheci famílias que foram para a igreja quando a criança quase entrou andando na igreja. Deus não divide a sua honra com ninguém. Eu já preguei isso aqui um momento. Se aquilo que Deus te deu tem te impedido de servi-lo, Deus vai tirar. Deus vai tirar. Volta ao contexto. Deus deu livramento ao povo do Egito e fez com que os egípcios dessem ouro para o povo de Israel, joias. As senhoras encheram as empregadas israelitas de ouro, de brincos, de colares. Eles saíram de lá com muito ouro, como se fosse pago todos os anos de trabalho. Bênção do Senhor. E agora Moisés estava 40 dias afastado. O que eles fizeram? Arão disse, pega todo o ouro que foi bênção de Deus e traga para cá. Levaram o ouro, todo o ouro, tiraram brincos, colares, tiraram tudo, deram na mão dele. E ele fez um bezerro de ouro. E começaram a adorar aquele bezerro. Não apenas isso. A expressão dele foi a seguinte: estes foram os deuses que vos libertaram do Egito. Quantos dias você precisa para esquecer de Deus? Deus falou com Moisés. Lá em cima, Júlio, falou com Moisés, desça, Moisés. Desça porque a coisa está pegando lá embaixo. Foi assim que Deus falou. Está uma confusão lá. Eles se esqueceram de mim. Eles se apostataram. E o meu castigo será sobre eles. Não demores, desça rápido. Moisés desceu. Num certo espaço, Josué o acompanhou e quando estavam chegando
perto de onde o povo estava, Josué diz: eis que eu ouço um barulho de grande festa. Daí Moisés diz: não é festa. Isso é um barulho de uma grande confusão. Quando Moisés chegou próximo, eles estavam adorando, dançando, muitos, misturando religiosidade com sexualidade, sem qualquer pudor possível. Nunca estiveram tão alegres como estavam nos braços do pecado. Moisés, enfurecido, quebrou as tábuas. Imediatamente. Que era a voz do Senhor. E é maravilhoso porque aí no capítulo 32 fala que tanto as tábuas quanto a escrita foram feitas pelos dedos de Deus. Então é o cuidado de Deus. Ele ficou tão enraivecido. Ele chamou a tribo de Levi. E se vocês lembram bem, a tribo de Levi foi uma tribo separada para trabalhar com os elementos do culto. Daí surgiu esse conceito equivocado, que hoje nós temos levitas, né? A pessoa que canta na igreja é levita, não é levita coisa nenhuma. Levitas são os descendentes de Levi, a tribo de Levi, num só momento, assim como profetas, assim como apóstolos, levitas já tiveram seu tempo. Ele chamou esses que eram responsáveis pela espiritualidade e disse para eles: peguem a espada de vocês, saem, e vocês vão matar todos os que se rebelaram. Sabem quantos foram mortos? 3.000 pessoas. Que não apenas se dedicaram à idolatria, mas que disseram: nós não queremos mais esse Deus. Nós não queremos servi-lo mais. Nós não o adoramos mais. Ele não caminha mais conosco. Talvez isso pode soar pesado aos seus ouvidos. Mas como que Deus faz isso? Ele faz. Ele perdoa um assassino. Nós não perdoamos. Sabe os crimes hediondos que tem por aí? Eu nem preciso detalhar, ele perdoa. Quando há arrependimento. Agora, ele não perdoa quem se apostata ao ponto de negá-lo como Senhor absoluto da sua vida. Então mataram-se 3.000 homens que se rebelaram e que não serviriam mais a Deus. Pecado grave. Porque às vezes a gente fala: eu não sou assassino, eu não adultero, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas aí eu pergunto para você de novo: quantos dias você precisa para esquecer-se de Deus? Quer aborrecer a Deus? Deixa de servi-lo. Quer aborrecer a Deus? Deixa de congregar. Quer aborrecer a Deus? Utilize das bênçãos que Ele te deu e justifique a partir delas a sua ausência nos trabalhos do Senhor. E é nesse pano de fundo que entra a oração da liderança. E é sobre isso que agora nós vamos pensar rapidamente. Os valores que Moisés aponta para nós diante da igreja de Cristo em momentos de grandes desafios. Por quê? Se você quer liderar, fique sabendo, não é fácil. Volto a falar, nós teremos um pleito daqui a um tempo, em junho. Dia 1º de junho, eleição de oficiais, presbíteros. Se você está na fila achando que presbítero é status, agora eu vou ser reconhecido, agora eu vou mandar na igreja, agora eu vou decidir na igreja, agora eu vou fazer o que os outros não fazem. Se você está sendo movido por isso, eu te aconselho, decline a sua indicação.
Porque Deus vai pesar a mão sobre você, sobre a sua família. Agora, se você está pensando que a liderança é aquilo que a Bíblia revela, algo desafiador, principalmente liderar a igreja de Cristo, aí Deus vai te abençoar grandemente. Vamos ver os valores que Moisés nos apresenta então, de uma vida de oração da liderança. Capítulo 32, leiam por gentileza o versículo 30, numa só voz. Amém. A oração na vida do líder o faz reconhecer as necessidades do povo de Deus. Não apenas isso. O faz exortar o povo de Deus. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque a liderança da igreja, uma grande parte dela, tem medo de falar sobre isso. Está vendo pecado e não fala nada. Está vendo coisas erradas e não fala nada. Está vendo um crente tratar mal outro crente e não corrige. Está vendo uma irmã falando mal de outro irmão e não corrige. O primeiro elemento apontado para uma liderança que tem intimidade com Deus, por meio da oração, ela vê as falhas do povo de Deus e conduz o povo de Deus a reconhecê-las. Isso é muito importante. A igreja não é local para que nós estejamos, para sermos acariciados pela palavra. Lembram de João capítulo 6? Eu fiz menção desse texto em um dos sermões. Jesus pregou e a multidão estava chateada. Os discípulos, de forma geral, chateados. E disseram assim: é duro esse sermão. Quem está aqui para ficar ouvindo palavras duras que combatem a gente? Nós queremos é ser bajulados, porque essa é a natureza humana. Gosta de ser bajulada, gosta de ser carregada no colo, mimada. É o popular crente gato. Conhece, Célio, o crente gato? O crente gato é aquele que vem de arrepiado e daí esfrega na sua perna. E você tem que ficar alisando o crente gato toda hora. Essa é a realidade. Quem somos nós em toda essa vida orgânica da igreja? Como liderança, você vai diagnosticar os erros, porque é a intimidade de Deus na sua vida. E você vai chamar a atenção das pessoas. Você vai orientá-las. Você vai ocupar o seu lugar, porque Deus vai cobrar isso de você. Ah, mas eu não chamo atenção não, porque eu vou ficar mal. Eles vão me chamar de bravo. Pastor que tem isso, né? É difícil ver o pastor com a cara bonita, não é? Sempre cara feia. Até hoje nós estávamos almoçando com uma família daqui, e uma filha dessa família, uma adolescente, morria de medo de mim. Morria de medo. Tinha medo. Hoje, lógico que não, né? Mas olhava para a minha cara e morria de medo. E daí ouve a gente falar também. Gente, você não tem que ter medo de chamar atenção, não. Você não tem que ter medo de falar do pecado, não. Você está vendo o seu irmão, a sua irmã, indo de mal a pior, você tem que chegar nela, nele e orientar. Principalmente como líder na igreja de Cristo. Essa é a primeira lição de alguém que ora, de alguém que busca Deus, de alguém que é íntimo do Senhor. Então no versículo 30... subirei ao Senhor, vou falar com Ele novamente, e farei propiciação pelo vosso pecado. Eu vou orar a favor de vós. Segunda característica, a liderança cristã, a liderança na igreja, ela intercede. E aí eu faço uma pergunta direta
para você que é diácono, para você que é líder do louvor, para você que é líder do Ministério de Comunicação, de recepção, para você que é professor e professora na escola bíblica dominical, quantas vezes você intercedeu pelos seus alunos durante essa semana? Diáconos, quantas vezes você intercedeu pela igreja de Cristo durante essa semana? Presbíteros, quantas vezes você se ajoelhou e colocou a igreja do Senhor no altar do Senhor nessa semana? Liderança na igreja é aquela que representa o povo diante de Deus. É aquela que intercede. É aquela que clama: Senhor, olha para a tua igreja, sustenta a tua igreja, fortaleça a tua igreja, me usa, Senhor, para abençoar aqueles que foram confiados sob a minha liderança. E é isso que Moisés faz. No momento, a intercessão dele tinha a ver com perdão de pecados. Propiciação é quando alguém chega diante de Deus e fala: Senhor, eu vou fazer uma oferta para que o pecado deles seja perdoado. E eu preciso aprender isso. Versículo seguinte, leiam por favor. Trinta e dois. Agora, pois, você é capaz de fazer isso? Vejam, ele define muito bem a apostasia. O povo cometeu grande pecado. Deixou o Senhor. E eu venho clamar por clemência a favor deles. Mas o versículo seguinte é um grande desafio para mim. Sabe por quê? Porque como líder da igreja, tem hora que a gente cansa. Cansa. E vocês que lideram sabem do que eu estou falando. Porque você está ensinando, está pregando, dando aula, aconselhando. Só Deus sabe as noites que a gente passa parcialmente em branco, preocupado com algum irmão, com alguma família. E depois de tudo isso, a pessoa faz tudo errado. Daí a vontade que dá é falar: Senhor, leva esse irmão, põe no avião e manda lá para o Afeganistão, lá para o fim do mundo. Esse é o sentimento. Porque liderar a igreja não é fácil. Agora você pergunta: por que não é fácil? É muito mais difícil qualquer outra liderança. Porque você está liderando um povo que, como eu, pecador, está sendo desafiado a viver em santidade. Que é contra a minha natureza. Olha que guerra violenta. Olha onde você está se metendo. Quer ser presbítero, diácono? Vocês estão sendo avisados. Vocês vão liderar um povo como eu, pecador, que é exortado a todo momento a viver de forma diferente daquilo que eu sou. Isso é uma crise intensa. Intensa. Agora olha Moisés. Olha a intimidade dele com Deus. Deus, se não for para perdoar o seu povo, ele faz a mesma oração em Deuteronômio. E lá ele fala em nome de Abraão, Isaque e Jacó. Ele cita os três. E aqui ele não cita, mas ele fala: se não for para perdoar o povo, tira o meu nome do seu livro. É lógico que Deus não ia tirar. É interessante, a Liara, antes de começar o culto, ela fez uma pergunta para mim sobre Moisés e outros pais da fé, quanto
a perspectiva de tipologia de Cristo. Moisés é uma tipologia de Cristo. Tá? Daí eu falei para ela, eu vou pregar um pouco sobre isso. Daí ela falou, não, mas hoje eu vou dar aula. Eu falei, então depois a gente conversa sobre isso. Moisés é um tipo de Cristo, desde o começo da história dele. E aqui já é uma mostra para Cristo. Porque o único que pode nos representar diante de Deus e morrer a nossa morte para que sejamos perdoados é Cristo Jesus. Moisés não podia fazer isso. Então, mesmo sendo um tipo de Cristo, ele era limitado. Aqui é uma grande lição. Mas Moisés falou aquilo que eu não falo. Eu estou disposto a sofrer pela igreja, como líder. Eu estou disposto a perder noites pela igreja, presbíteros. Está disposto a um irmão ligar para a sua casa às 3 horas da manhã e liga. Às vezes com problemas do tamanho do mundo. E às vezes com nada. Só quer ouvir sua voz e para você orar com ele. E é o seu papel. Está disposto? Diáconos. A igreja está crescendo. O espaço nosso tem ficado pequeno. Vocês são dispostos a fazermos 2, 3 cultos no domingo? Estão dispostos a abrir o templo 2, 3 vezes? A fechar? É isso a liderança. Aqueles que querem vir depois de mim, ou após mim, ou me seguir, negue a si mesmo. Liderança da igreja é negar a mim mesmo. E vocês precisam entender isso. Eu preciso entender isso. Caminhando para o final, a oração na vida da liderança da igreja ela é tão importante, porque ela traz para nós ainda uma terceira orientação. Vejam o versículo 33 até 33 e 34. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Olha, você pode até morrer, mas você não vai pagar pecado de ninguém, Moisés. Tire isso da sua cabeça. Quem pecou contra mim, o pecado aqui, eu vou voltar. Não é um pecado de assassinato que é terrível aos nossos olhos e aos olhos de Deus também, mas que Ele pode perdoar. Não é isso não. Aqui é apostasia. Aqui Ele está falando, eu vou tirar, ninguém vai impedir. Quem se apostatar, eu vou tirar. Porque não são meus. Você não sabe do que você está falando, Moisés. A sua intenção é boa. Você quer se colocar no lugar da liderança, ou dos liderados, quer sofrer a pena por eles, mas você não é capaz disso. Você é um pecador como todos os demais. Então, quem pecar contra mim, quem se apostatar, eu vou apagar. Não tem outra saída. Agora vejam o versículo 34. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. E eis que meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Terceiro resultado da vida de oração do líder da igreja. Ela nos faz continuar. Isso é importante. Você sabe por que eu estou aqui hoje? É porque o Senhor me sustenta por meio da oração. Não apenas as minhas orações. O meu diálogo com Deus. Não apenas isso, que é muito importante. Mas também pela oração daqueles que têm me colocado diante do Senhor. Porque vontade de desistir nunca faltou. Vontade de parar nunca faltou. Fiquei 2 anos afastados, vocês conhecem muito bem. Passei por essa síndrome chamada burnout. Foram momentos difíceis da minha vida. 1 ano e meio dos 2 anos, nós passamos já em Bauru.
E grande parte desse 1 ano e meio, o Senhor me abençoou muito pelas conversas que eu tive com o pastor Marcelo, mas a minha perspectiva quanto à volta ao pastorado era a mais negativa possível. Eu estava disposto a fazer pamonha para não voltar para o pastorado. Moisés ficou extremamente nervoso, quebrou as tábuas, mas falou para o povo, eu vou subir porque eu tenho que pedir perdão. Daí ele sobe, pede perdão, reconhece o pecado do povo, intercede pelo povo, se entrega, fala, eu tomo o lugar do povo, mas poupa o povo. E Deus fala, não vou poupar. Olha só, gente, você está pedindo, você não sabe o que está pedindo. Aqueles que apostataram, eu vou apagar. Você pode fazer pirraça, você pode pular aqui de cima. Não vou responder positivamente. Moisés podia descer de lá irritado, sabe? Porque o povo já estava perdido mesmo. Deus falou para ele, não adianta. Moisés podia descer e falar, eu estou pulando fora. Vou tentar voltar para o Egito, até porque ele era neto dos grandões lá, não é isso? Foi criado lá dentro. Vou resolver a minha vida como eu tentei, né? E pronto, não. Mas Deus disse para ele, desça e conduza o meu povo. Ele não questionou. Ele não falou, Senhor, mas aquele povo é rebelde demais. Povo teimoso, a gente está ensinando e não aprende. Está desenhando e nenhum desenho resolve, Senhor. Está orando e a gente perde noite do sono e parece que a coisa não vai para frente, Senhor. Eu desisto. Tem tantos homens bons, pregadores bons, chame eles. Mas não é assim. Quem coloca a mão no arado não vai olhar para trás. Presbíteros, não é assim. Diáconos, não é assim. Professores da EBD, não é assim. Líder do louvor, líder da comunicação, não é assim. Artesanato, oficina Dorcas, não é assim. SAF, o PH, o CP, o MP, diretoria, não é assim. Você vai ter desejo de abandonar, mas Deus está dizendo, desça e conduza o meu povo. Agora, isso só é possível por meio da vida de oração. Se você não ora, você vai desistir. Como eu estava desistindo. Minha vida estava num colapso terrível. Terrível. Eu já não tinha mais dúvida só quanto ao meu pastorado. Eu já estava na dúvida quanto à minha relação com Deus. Sobre oração, leitura da Bíblia, tudo isso para mim já estava esquecido. Minha esposa e meus filhos vieram para a igreja sozinhos muitas vezes. Enquanto eu estava em encontros de carros antigos, outros lugares aí. Porque é isso que acontece conosco. Tá? A gente esfria. Quando você perde a percepção da liderança, do chamado de Deus, quando você não valoriza a oração, a leitura da palavra de Deus, quando você deixa de perceber a grandeza do chamado dele para a sua vida. Seja um vice-presidente da UCP, quando você perde a percepção disso, você esfria espiritualmente. Deus perdoou, mas as consequências vieram. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios é mencionado esse momento e fala que o castigo de Deus tirou a vida de 1000 pessoas. Deus é justiça. Com Deus não se brinca. Não se esqueça disso. Vamos lembrar então? O líder da igreja precisa conhecer as necessidades da igreja e apontar para ela os seus erros. Segundo, o líder da igreja de Cristo precisa apresentá-la em oração continuamente. Terceiro, o líder que ora e lidera o povo de Deus vai continuar conduzindo a igreja do Senhor. De repente você nem é lembrado. Dia do professor da escola bíblica dominical. Não existe. Dia do presidente da UCP. Não existe. Dia do conselheiro. Não existe. Existe dia do presbítero.
e vem aqui, ora, e a gente dá um chaveirinho para eles. Não é isso? Dia dos diáconos. Ora por eles, dá um chaveirinho também. A maioria usa o chaveiro. Por quê? Porque o líder da igreja não busca glória para si. Ele não quer show de fogos para ele. O pastor que pastoreia a igreja de Cristo não vai entrar pelo fundo aqui com fumaça branca e ele entra e fala, eu sou profeta do Senhor. Não. Nós não buscamos a nossa glória. A professora da escola dominical, a presidente da SAF, o diácono, o presbítero, o pastor, ele busca a glória de Deus e o bem-estar da igreja do Senhor. Que Deus te abençoe e que Deus te faça compreender ainda mais a importância da oração na vida daqueles que lideram a igreja de Cristo Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém.